estava recebendo códigos que veio dos céus, mandamento que veio dos céus. Seria um povo diferente, porque a origem dos mandamentos dessa nação não teve sua origem aqui na terra. Eram mandamentos que vieram do coração de Deus, e, na verdade, é a única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus, né? Existe uma parte das Escrituras que não foi inspirada por Deus. Foram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram inspirados por Deus. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Foi Deus que escreveu esses mandamentos em uma tábua de pedra. Então Deus começa a dar a Moisés mandamentos, estatutos, leis, princípios, para que eles comecem a ser pessoas disciplinadas, não mais com a mentalidade de escravos, mas pessoas com ética, pessoas com princípios, pessoas que vão andar na terra na luz dos mandamentos de Deus. Por isso vai ser uma nação diferente de todas as demais nações. No capítulo 19 de Êxodo, no versículo 5 e no versículo 6, Deus diz assim para Moisés: olha, Moisés, diga para esse povo que se eles obedecerem os meus mandamentos, os meus estatutos, as leis que eu estou entregando a você aqui nesse monte, então esse povo vai ser para mim uma espécie de tesouro particular, uma propriedade particular minha. Eles vão me obedecer, eu vou separá-los, vou fazê-los diferentes de todos os povos, porque eles vão andar na luz da minha presença. Vai ser dentre todas as nações um tesouro particular meu, aonde eu vou cuidar desse tesouro. E o versículo 6 termina dizendo: se assim for, então essa nação vai ser para mim, na terra, uma nação de reis e uma nação de sacerdotes. Não é isso que está escrito aí em Êxodo 19, versículo 6? Farei deles uma nação de reis e de sacerdotes. Deus começa então a revelar a Moisés o que ele tinha prometido a Abraão em Gênesis 12, de fazer uma grande nação, mas essa grande nação ser criada como uma nação sacerdotal, para que todas as famílias da terra fosse ministrada pela graça de Deus através do sacerdócio de uma nação que Deus separou para abençoar todas as nações da terra. Então Deus vai dando esses mandamentos com essa intenção de fazer de Israel uma nação de reis e sacerdotes. E a gente conhece a história. A gente não só conhece a história, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios 10, que tudo o que aconteceu com essa nação é um exemplo para nós, para a igreja do Novo Testamento, tomar como exemplo e não incorrer nos mesmos erros que essa nação caiu, praticou durante o tempo em que Deus quis tratá-los, purificá-los, honrá-los, formá-los e prepará-los como uma nação de reis e sacerdotes na terra. E durante todo esse tempo Deus não conseguiu fazer isso com a nação de Israel. Eles tinham uma mentalidade de escravos, os mandamentos de Deus não conseguiam entrar na sua cabeça, eles eram muito indisciplinados, eles não conseguiam pensar os pensamentos de Deus, eles estavam, conforme eu escrevi naquele livro, eles precisavam passar por uma desegipciação. E nós sabemos que essa primeira geração não conseguiu ser desegipciada por Deus. Nem o próprio Deus conseguiu fazer o processo de desegipciação nessa nação. E essa primeira geração que saiu do Egito, eles não entraram na terra da promessa. Toda essa primeira geração de 600 mil homens de 20 anos para cima, todos eles pereceram, à exceção que vocês sabem de Josué e Calebe. Apenas 2 homens não morreram fazendo parte de toda essa geração. Eles pereceram. Deus então começou a pegar a essas crianças que saíram quando eles tinham 20 anos para cima, saiu um monte de crianças. Então essa geração do deserto é que Deus começou a trabalhar na vida deles através da liderança de Josué,
para tentar fazer deles um grupo de pessoas que iriam entender por que eles estavam entrando em uma terra que mana leite e mel, porque Deus queria estabelecer o seu santuário naquela terra, e Deus queria fazer daquela terra um lugar aonde todas as nações seriam abençoadas. Deus ia estabelecer uma casa naquela terra. Essa casa seria chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Mas o Israel nunca conseguiu entender isso. E nós vamos vendo a história, e aí vem os juízes de Israel, esses 20 juízes que Deus levanta, não consegue formar, esses 400 e poucos anos, se eu não me engano, que foi esse período dos juízes, Deus não consegue formar uma mentalidade de sacerdote na mente dessa nação, até que uma Ana, em lágrimas, dentro de um templo, diz: Deus, me dá um filho, tira o meu opróbrio, lembre-se de mim, porque se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo, e ele vai viver para o Senhor todos os dias da sua vida, eu não vou passar navalha nos seus cabelos, ele vai ser um menino consagrado. E através desse pedido de Ana, Deus começa, porque o sacerdócio do Eli e dos seus filhos estavam completamente corrompidos. Leia Samuel capítulo 2, era um sacerdócio corrompido. Eles não faziam nada. Mas tinha lá o tabernáculo em Siló. Era o sonho de Deus. Êxodo capítulo de número 25, versículo 8. Deus diz: eu quero habitar no meio de vocês. Eu não quero ser um Deus aqui em cima e vocês aí no deserto sozinhos. Não, faça para mim um tabernáculo. E aí Deus dá as instruções e tal, nós conhecemos a história, porque Deus dizia: eu quero morar no meio de vocês. Eu quero andar no meio de vocês, porque é a minha presença no meio de vocês que vai fazer a diferença, vai tornar vocês uma nação diferente de todas as nações, porque eu sou o Deus vivo que habito no meio de vocês. Esse é o sonho de Deus, mas aí nós conhecemos, a arca foi roubada, o tabernáculo foi destruído, aí Deus levanta Samuel. O Samuel unge Saul, que era um desejo do povo. Esse povo eles entram 40 anos atrasados na terra prometida, porque Deus queria colocar os 40 anos antes, mas eles foram tão desobedientes que ficaram 40 anos no deserto. Então eles entraram na terra prometida 40 anos atrasados. E agora esse mesmo povo começa a olhar as nações e ver que todas as nações, os amorreus têm rei, os jebuseus têm rei, os cananeus têm rei, esses eus todos aí têm os seus reis, e eles disseram: a gente quer um também, dá um rei. E Deus tinha um plano de estabelecer um reino em Israel, Deus tinha um plano de estabelecer a monarquia em Israel, só que não era tempo. O plano de Deus era dali 40 anos, porque o Davizinho nesse tempo, até então nem tinha nascido, não tinha nascido. E essa nação está dizendo: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Eles estão querendo antecipar uma bênção com 40 anos de antecedência. Eles tomam posse de uma bênção com 40 anos de atraso, e agora querem possuir uma bênção com 40 anos de antecipação. Isso é o desequilíbrio que existe na vida de muitas pessoas, que querem ou que conseguem as coisas no tempo atrasado e que querem as coisas no tempo adiantado. E sempre acontece com essas pessoas o que aconteceu com Israel. Sempre se torna um espinho nas nossas ilhargas, um espinho na nossa carne. O Salmo 1 diz que quem medita na lei do Senhor, quem tem o seu prazer na lei do Senhor, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas nunca caem e dá o seu fruto na estação certa, na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então quem está ligado à palavra, quem vive de acordo com a palavra, quem está sendo transformado pela palavra, as coisas não acontecem com atraso na sua vida, mas também não acontece adiantado. Tudo acontece no tempo certo. Há um equilíbrio de Deus na sua vida. Quantos desejam isso para a sua vida? Diga amém. Israel queremos, e aí então Deus abre uma exceção, porque em Gênesis 49 não há promessa alguma
de que da tribo de Benjamim vai vir um rei. A promessa é que da tribo de Judá vai sair o cetro para Israel. Não é da tribo de Benjamim, é da tribo de Levi que vai sair o sacerdócio, e é da tribo de Judá que vai sair o cetro. O reinado e o sacerdócio virão dessas duas tribos. Deus não fez promessa alguma de reino para a tribo de Benjamim. Mas Deus, para atender o pedido do povo, que diz eu quero, é uma vontade permissiva e não uma vontade diretiva de Deus, Deus permite com que Saul se torne rei. Por isso, quando você lê na genealogia, lá em Mateus capítulo 1, você vai ver que Saul não é citado como rei de Israel. O primeiro rei de Israel é citado, quem é que é o primeiro rei de Israel? É Davi. Saul não é citado, porque Saul não pertence à tribo de Judá. Por isso ele é ignorado na genealogia de Israel. Porque Israel leva muito a sério isso, principalmente Deus. Então Saul foi uma exceção que Deus abriu para tentar ensinar essa nação de Israel a aguardar o tempo de Deus para a sua vida. E não consegue também. Aí esse Samuel, que é um sacerdote, unge lá na frente um garoto, em 1 Samuel 16, versículo 3, não uma unção real, mas uma unção profética. Deus estava ungindo Davi, não porque ele era rei, mas porque um dia ele seria rei. Era uma unção profética e não uma unção real. A unção real só foi acontecer quando Davi já tinha mais de 30 anos, lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3, que ele então se torna rei sobre todo Israel. Então Deus pega Davi e Deus pega Samuel para tentar ensinar essa nação, Êxodo 19, versículo 6, que seria uma nação de rei e sacerdote, como que essa nação deveria funcionar, tendo como modelo o sacerdócio de Samuel e o reinado de Davi. Uma nação de rei e de sacerdote. Mas não conseguem. Essa nação não consegue. Parece que é só um pouquinho de tempo que o reinado de Davi consegue desfrutar um pouquinho em Davi e em Salomão essa promessa de que as nações seriam abençoadas pela nação de Israel. Aí é que você vai ler que os reis da Arábia vinham a Israel para escutar a sabedoria de Salomão, que a rainha de Sabá veio a Israel para escutar a sabedoria de Salomão. Então as nações estavam sendo abençoadas pela nação de Israel. Mas a gente sabe que o Salomão arruma problema com Adonias, e depois o Salomão morre e o Jeroboão assume o reino, o Roboão assume o reino, e aí o Jeroboão, o chefe de serviço de Salomão, se levanta e se transforma em um líder, dá um golpe em Israel, fica com as 10 tribos do norte. Aí nós começamos a ler na Bíblia o Israel do norte e o Israel do sul. Um fica com o Roboão, o outro fica com Jeroboão. Aí você vai ler 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, o Israel do norte, o Israel do sul. Um reino dividido. É um reino dividido. Deus fez essa nação para ser uma nação de reis e sacerdotes para levar a sua glória a todas as nações da terra. Mas eles não entenderam. Eles pensaram que toda a riqueza que Deus lhes deu era para benefício próprio. Eles pensaram que a terra que Deus lhes deu era apenas para benefício próprio. Eles pensaram que o templo que Deus lhes deu era para uma glória própria. O templo de Salomão, o templo do Senhor, Vamos viver de qualquer jeito, não tem problema, porque a gente tem o templo do Senhor, a gente tem a arca do Senhor. Então o templo virou uma espécie de um amuleto. Não era a presença de Deus que era importante, era o templo, porque a gente tem o templo que abriga a morada de Deus, então a gente pode viver de qualquer jeito, depois se refugiava no templo. Deus começou a levantar os profetas. Levanta os profetas para o Israel Norte, o Aimaas, o Micaías, levanta o Elias, levanta o Eliseu, levanta o Isaías, e eles vão chamando esse povo ao arrependimento. Gente, vocês foram chamados para ser uma nação para cumprir o propósito de Deus na terra. Vocês estão divididos. O Jeroboão constrói lá na Samaria os bezerros,
e diz: ó Israel, aqui estão os teus deuses. E aí começa esse problema todo de samaritano com o judeu, porque o povo de Samaria dizia que era lá que se adorava, e o outro dizia não, que era em Jerusalém que se adorava, e aí ficou dividido. E ambos diziam que adoravam o mesmo Deus, e Deus do céu bradando: eu não tenho nada a ver com isso, eu não aceito o sacrifício de vocês. A minha casa, que era para ser chamada uma casa de oração, olha o que vocês estão fazendo dessa casa. Isso aqui é um lugar para interceder pelos povos, isso aqui é um lugar para que os povos venham e sejam abençoados. Olha o que vocês estão fazendo com a minha casa. E Deus vai mandando os profetas: se arrependam, senão vou mandar juízo, se arrependam. E nós conhecemos a história. Deus pega o rei da Síria, vem e leva todo Israel norte para o cativeiro, lá para Nínive. Nunca mais voltaram do cativeiro. A única coisa que sobrou desse povo de Samaria foi o restolho. O Nebuzaradão, o chefe de Nabucodonosor, diz que deixou o restolho em Samaria. Ou seja, alguns desses judeus das 10 tribos, pessoas que não tinham expressão, não era ameaça, ficaram lá. E esse rei trouxe as mulheres de todas as nações que adoravam os ídolos, os deuses pagãos, e esses poucos judeus sem expressão que ficou na Samaria casaram-se com essas mulheres, e os seus filhos falavam a língua de Asdod, né, o asdodita, e perderam a sua língua natal, não falavam mais a língua de Israel. Quando Jeremias chega lá, o Neemias chega lá, ele fica revoltado. E na hora que Esdras vai fazer o registro da genealogia de Israel, os samaritanos não podem entrar. Porque os samaritanos eram pessoas que perderam a sua pureza. Eles casaram com mulheres de outros povos. Então esses samaritanos não entraram na lista genealógica que Esdras colocou dos filhos de Israel. Aí mais um problema de judeu com samaritano, porque esses sacerdotes não podiam ser aceitos na genealogia de Israel. Foram levados cativos, Deus continuou profetizando para o Israel Sul. Olha, Israel Norte já foi, vocês precisam se arrepender. O Israel Sul era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Vocês precisam se arrepender, e eles não se arrependeram. Aí Deus pega um outro reino, um homem chamado Nabucodonosor, e leva esse Israel também para... O outro rei foi o rei da Síria, desculpe, e esse segundo rei é o rei Nabucodonosor. E leva os dois grupos de pessoas para o cativeiro. Esse segundo volta do cativeiro, a gente conhece. O templo é destruído, a glória de Israel é destruída. Nabucodonosor queima o templo, levam as pessoas cativas. Nós conhecemos Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, vão para esse cativeiro, vivem lá 70 anos, Deus os cura da idolatria e os traz de volta para a terra. Em 3 grupos, um grupo com Esdras, um grupo com Neemias, um grupo com Zorobabel. A gente conhece a história, e mesmo eles voltando do cativeiro, começam a reconstruir o templo. E aí Deus tem que levantar o profeta Ageu, porque por 12 anos Israel diz: deixa o templo de Deus para lá, vamos construir a nossa própria casa. E aí Deus tem que levantar os profetas e dizer: gente, o que vocês estão fazendo? Pensando só no negócio de vocês. Eu trouxe vocês aqui para restaurar essa casa, para construir essa casa, junto com Zorobabel, para fazer desse lugar um lugar onde vai habitar a minha glória, para que as nações me conheçam. E aí eles se arrependem, o Ageu, o Zacarias, o Malaquias, esses homens todos profetizam, chamando a nação ao arrependimento. Aí eles se arrependem. Com o passar do tempo, aí Deus tem que enviar um outro camarada, o anticristo do Antigo Testamento, o que nós conhecemos como Antíoco Epifânio, que é um dos 4 de Daniel, capítulo 8, que tem a sua origem na Grécia, e ele toma conta e destrói o templo também. E nós conhecemos toda essa história. Israel nunca conseguiu ser uma nação de reis e sacerdotes. Aí vem Jesus. Jesus chega para essa nação. Quando você lê João capítulo 2, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele faz um milagre em Caná da Galileia, e imediatamente ele vai para o templo em Jerusalém. Poucas pessoas sabem que Jesus faz 2 vezes aquilo no templo. A gente só pega Mateus 21, Marcos capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aí ele entra no templo, ele bate nos bandidos lá, derruba as mesas e tal. Isso aí é a segunda vez que Jesus entra. João
No capítulo 2 tem uma entrada no templo, que Jesus diz aqui, não pode ser um covil de ladrões e salteadores, a minha casa é casa de oração para todos os povos. E João, capítulo 12, tem a entrada triunfal de Jesus, que é quando ele entra no templo pela segunda vez. Então são 2 vezes no ministério público de Jesus em 3 anos, que ele entra nesse templo, e que ele tem que fazer um azorrague de cordas, e ele tem que jogar as mesas dos cambistas, das pessoas que faziam negócio no templo, e dizer: vocês não leram que está escrito que a minha casa deve ser uma casa de oração para todos os povos? E vocês estão convertendo a minha casa em um covil de ladrões e de salteadores. E Jesus derrubou tudo. Aí, Mateus 21, Jesus derruba tudo. E quando ele faz essa bagunça lá no templo, na casa do seu pai, os sacerdotes do templo, que na época eram Anás e Caifás, e os seus descendentes, João e Alexandre, conforme Atos capítulo 4, esses homens estão reunidos e vão para Jesus e dizem assim: com que autoridade é que você faz isso? Você vem mexer no templo? Você não pode mexer no templo. Esse templo é sagrado. Você não pode fazer. Com que autoridade você faz isso? Vocês sabem disso, que quem de fato deveria ser o sacerdote naquela época era um primo de Jesus. Vocês sabem disso, que o sacerdote Zacarias, com a sua esposa Isabel, estavam no seu turno, e eles eram sacerdotes da casa de Levi, da tribo de Levi. Eles tiveram um filho que era nazireu, João Batista, que seria o sacerdote do templo. Mas o governo romano faz uma jogada lá, você vai ler, Lucas denuncia isso de uma forma muito clara, em Lucas 2 e Lucas 3, que era naquela época sacerdotes Anás e Caifás, mas a palavra de Deus foi a João Batista no deserto. Então, os sacerdotes estavam no templo, mas a palavra não vai para o templo. A palavra de Deus não vai para o santuário, a palavra de Deus vai para o deserto, porque o sacerdote verdadeiro não está no templo, o sacerdote verdadeiro está no deserto. Então, de fato e de direito de nascimento, quem deveria estar lá era João Batista como sacerdote. Mas a religião romana, em um conclave político, coloca o Herodes como rei da Judéia, esse Edumeu, que nem era um judeu puro, mas era mais descendente de Esaú do que descendente de Jacó. Mas, para fazer uma jogada política, coloca o camarada lá, que ele arruma o templo, leva 40 e poucos anos para agradar os judeus, porque era o templo. O Herodes sabia que o templo era o templo, aquela coisa. Deus não era muito importante para Israel. O templo era mais importante do que Deus para Israel. E Jesus vai, e quando os sacerdotes perguntam: com que autoridade você faz isso? Jesus diz assim: bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês então, aí eu vou responder. O batismo de João, o Batista, vocês são sacerdotes aí, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Então, o batismo de João, ele era um batismo dos céus ou ele era um batismo da terra dos homens? Era de Deus ou era dos homens? Aí a cúpula, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quer arrumar problema, mexe com líderes religiosos que estão com o dinheiro na mão, se enriquecendo com o dinheiro do templo, com negócios do templo. Você vai arrumar sarna para se coçar, e eu sei disso. E Jesus disse: me fala. Aí eles se juntaram e disseram assim: bom, a gente sabe que o João Batista é profeta, mas se a gente reconhecer que ele é profeta, a gente perde nosso lugar. Se a gente disser para esse povo aí: o João Batista é o profeta, pronto, acabou a nossa vida, a gente vai perder toda essa mamata aqui. Se a gente disser que é da terra, dos homens, eles matam a gente, porque todo mundo sabe, e até nós sabemos, que João Batista é profeta de Deus. Então a gente tem que mentir, a gente tem que dizer que não sabe. Aí chegaram para Jesus e disseram: nós não sabemos se o batismo dele era do céu ou era da terra, a gente não sabe. Aí Jesus disse assim: então eu também não falo para vocês com que autoridade eu faço esse negócio aqui na casa do meu pai. Não vou falar para vocês com que autoridade eu faço. Aí, Mateus 21, Jesus começa uma série de parábolas, falando para quem?
falando para os líderes religiosos de Israel, saduceus, fariseus, escribas, pessoas que faziam parte do sinédrio, esses homens religiosos que julgavam ser o portador da verdade, ou os portadores da verdade na nação de Israel. Aí Jesus conta uma parábola: olha, eu tinha um pai, esse pai tinha 2 filhos, ele chegou para um filho e disse: filho, vai trabalhar na vinha? E o filho disse: eu vou, pai, eu vou. Mas depois não foi. Aí chegou para o segundo filho e disse: filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse: ah, pai, eu não estou a fim de ir não. Mas depois se arrependeu e foi. Aí Jesus pergunta para esses religiosos: escute, qual desses 2 filhos fez a vontade do pai? E aí os sacerdotes disseram: ah, esse segundo. Aí então Jesus diz assim: então, vocês são o primeiro. Vocês são o primeiro. João Batista, ele veio pregando o arrependimento, e vocês endureceram o coração, vocês fecharam o coração. Mas as prostitutas, aqueles que vocês dizem que jamais vão ser salvos, que os publicanos, os pecadores, esses que vocês dizem que são os perdidão, eles abriram o coração e receberam o batismo de João Batista. Em verdade eu vos digo que eles precederão vocês na entrada no reino dos céus. E antes deles conseguir digerir tudo isso, Jesus continua as parábolas. Olha, tinha um rei, esse rei construiu um lagar, colocou uma torre, plantou uma vinha, e ele deixou essa vinha para alguns trabalhadores. E ele se ausentou do país por algum tempo. Depois de um tempo, ele mandou os seus servos para pegar do fruto da vinha. E os trabalhadores pegaram esses servos, espancaram alguns, mataram outros, e disseram: aqui vocês não vão levar fruto algum. O rei então mandou novamente outro grupo de mensageiros. Aqui você pode ler, mandou Jeremias, mandou Isaías, mandou Daniel, e mandou esses profetas todos do Antigo Testamento. Essa é a parábola, é Deus falando como que ele estava chamando essa nação através dos seus profetas ao arrependimento. E aí mandou o segundo grupo, e a uns feriram na cabeça e o mataram. Está falando de João Batista. E por fim, o rei disse: então, mandarei o meu filho, porque com certeza, com o meu filho eles vão respeitar. E então mandou uma comitiva com o filho, e os trabalhadores maus pegaram esse grupo de pessoas, pegaram o filho, lançaram fora da vinha, o mataram fora da vinha. E Jesus pergunta para esses religiosos: o que é que vai fazer esse Senhor com esses trabalhadores maldosos? E os sacerdotes disseram: ele virá, ele destruirá esses trabalhadores, e ele entregará a vinha a outros trabalhadores bons que lhe entreguem os frutos no tempo certo. Aí Jesus olha para esses religiosos, Mateus 21, versículo 41 em diante, e diz assim: vocês nunca leram que a pedra angular, essa pedra que foi rejeitada pelos homens e que está sendo rejeitada por vocês, é essa pedra que Deus vai colocar como pedra de esquina? Vocês não estão percebendo que sou eu essa pedra? Que vocês precisam ter uma pedra angular para dar direção de como é que se edifica o reino de Deus? Vocês não estão percebendo? E aí no versículo 43 de Mateus, capítulo 21, diz assim: em verdade, eu vos digo, Jesus está dizendo para esses religiosos: o reino vos será tirado, e será dado a um outro povo, que lhes entregue os frutos no seu tempo exato. E diz o texto que os sacerdotes perceberam que Jesus estava falando contra eles, de que eles iriam perder o reino, de que eles iriam perder a posição, e que Deus iria levantar um outro povo que iria assumir essa responsabilidade de produzir os frutos que a nação de Israel não produziu. Não é que Deus está rejeitando Israel. Paulo fala que foi em parte. Temporariamente há uma rejeição da nação de Israel nesse ministério, nesse projeto missiológico,
E Deus então levanta dentre os gentios, Atos 15, versículo 14, o próprio Pedro reconhece isso, e o próprio Tiago também reconhece isso no concílio de Jerusalém, de que Deus dentre os gentios levantou um povo para a sua glória. Já não é mais a nação de Israel, temporariamente foi bloqueado isso, agora Deus vai levantar dentre todos os gentios um povo que vai assumir esse papel missiológico que Deus tinha entregado para Israel, e que Israel falhou a vida toda, e que agora Deus ia levantar um povo, e que Jesus chama de igreja, Paulo chama de igreja, os apóstolos chamam de igreja. Deus iria levantar a sua igreja, constituída de gentios, de todos os povos da terra, para fazer com que as boas novas fossem levadas a todas as nações da terra. Aí entra a gente. Aí é a outra parábola, Mateus 22. É a parábola da gente que estava nos becos, nas encruzilhadas, das pessoas que não tinham valor para a comunidade judaica, dos gentios que não tinham promessas, que não tinham aliança, que não tinham esperança, que estava sem Deus no mundo. Deus diz: eu vou levantar dentre os gentios um povo que vai ser a minha noiva na terra, e esse povo vai cumprir a minha missão de levar as boas novas aos confins de todas as terras, ao confim da terra, a todas as nações da terra. E esse povo somos nós, é a igreja. Aí eu chego com vocês em Romanos capítulo 11. Estou terminando a introdução, né, pastor? Estou brincando, tá, querido? Estou brincando. Chego com vocês em Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11, Paulo vai usar duas árvores. Vocês sabem que Israel tem o símbolo da oliveira, da videira e da figueira. Paulo vai usar aqui o exemplo da figueira. E ele vai usar duas figueiras. Ele vai falar de uma figueira boa, que representa Deus, e os seus ramos, que representa a nação de Israel. E ele vai falar de uma figueira ruim, que representa o sistema caído, longe de Deus, e os seus ramos são os gentios. Aí ele diz que ele tentou muito. Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11, Deus tentou dioturnamente despertar Israel para o seu papel missiológico e não conseguiu. Aí então Deus pegou esses ramos naturais dessa oliveira verdadeira, e diz o texto que Deus cortou os ramos naturais, os originais. Deus os poda, Deus os corta. E aí Deus vai e olha para oliveira brava, que é outra árvore, uma tradução fala zambujeiro bravo, ou junipero do deserto. Não sei se você já viu uma oliveira brava, eu já vi isso. Parece que em vez de sair os brotinhos, vai enrugando, vai ficando assim. Parece quando eu assisti aquele desenho do O Coisa. O Coisa, havia coisa, cheio de ruga, aquela coisa assim, esquisita, né? Então, uma oliveira brava fica desse jeito. Em vez de sair os brotos e produzir, ela vai ficando uns caroços, ela vai ficando esquisita. Os brotinhos pequenos, o seu futuro é se transformar em um daqueles caroços, porque não vai produzir, é uma oliveira brava. Então Deus diz aqui em Romanos capítulo 11, através de Paulo, a partir do versículo 23 em diante, que Deus contra a natureza veio e Ele cortou esses raminhos bravos da oliveira brava. Antes que se transformasse naquele caroço esquisito, Deus pegou esses raminhos e cortou da oliveira brava, e contra a natureza, conforme diz o versículo 24 de Romanos 11, contra a natureza, Deus enxertou os raminhos da oliveira brava na oliveira boa. E o que aconteceu? Esse raminho, por origem, não ia produzir, porque a sua seiva era de uma oliveira brava, um sistema caído, longe de Deus, nunca ia cumprir o seu propósito na sua história.
mas Deus veio e mudou a história. Deus cortou e enxertou na oliveira verdadeira, e esse raminho bravo agora não tem mais a sua seiva da oliveira brava, a sua seiva agora vem da oliveira verdadeira, e a vida da oliveira verdadeira passa para aquele brotinho, e aquele brotinho vai começar a produzir segundo a origem dessa árvore, segundo a seiva dessa árvore, vai começar a produzir frutos bons. É isso que aconteceu com a gente, diz o apóstolo Paulo. Há 26 anos, quase 27 anos atrás, Deus olhou dos céus para um garoto, gentil, oliveira brava, ia virar um caroço esquisito, chamado Edson Teixeira, e Deus disse, eu vou arrancar esse raminho bravo, porque eu tenho um projeto para a vida dele. Existe um tempo dos gentios, é o tempo dele, e eu vou incluí-lo na história, eu tenho um plano para ele. E pegou esse menino perdido, que não produzia, que não tinha vida, e enxertou na oliveira verdadeira, chamada Jesus de Nazaré. E agora a vida de Jesus vai começar a se manifestar nesse brotinho, na sua vida. Essa é a igreja de Jesus, na visão de Paulo. Ela é constituída dos gentios, dentre todos os povos, dentre todas as tribos, línguas e nações. Deus está separando um povo que vai se tornar uma plataforma da manifestação da sua graça na terra, e é essa igreja que recebeu a incumbência que Deus tinha dado a Israel no Antigo Testamento de abençoar todas as nações da terra. É a igreja, passou para nós agora. O privilégio e a responsabilidade é nossa agora. É um privilégio, porque Deus está dando a nós um significado para a nossa existência. Eu tenho uma missão. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que Deus fez na minha vida, a nova identidade que Ele me deu, e eu sei qual é a minha missão, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para que Deus me criou, para que as nações sejam abençoadas através das boas novas do Evangelho. Paulo diz isso em Gálatas 3:8. Leia a sua Bíblia, Gálatas 3:8. Que Deus, eu preciso ler isso para vocês, o que está acontecendo em Gênesis 12, Paulo tem a revelação aqui em Gálatas 3:8. Olha o que aqui diz. Ora, tendo a Escritura previsto, visto com antecedência, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo o quê? Em ti serão abençoados todos os povos. Está falando da gente. Aquela promessa que estava em Gênesis 12, ela se refere a uma nação. E esse papel vai ser cumprido. Romanos 11:25 vai ter um tempo que o tempo dos gentios vai se completar, e Deus então vai fechar esse parêntese que Ele abriu na história, e o texto diz que Israel será salvo, e vai cumprir o seu papel sacerdotal nessa nação, ou nessa terra. Nós conhecemos isso como um período chamado milênio. Você vai ler na Bíblia esse período de paz que Deus vai estabelecer sobre a terra e que vai governar através da nação de Israel na terra. A gente sabe disso, está aqui nas Escrituras. Então, nesse período, enquanto isso não acontece, foi dado a mim e a você um privilégio e uma responsabilidade. Aí Paulo diz, o privilégio é que você ganhou significado para a sua existência. Não importa se você é médico, você é um médico para levar as boas novas às nações da terra. Não importa se você é odontólogo, você é um odontólogo para levar as boas novas às nações da terra. Não tem problema se você é uma lavadora de roupa, você é uma lavadora de roupa para fazer com que o Evangelho seja levado até os confins da terra. Não importa aonde você vai morar, desde que você entenda que você foi criado para levar as boas novas até os confins da terra. Não importa quanto que eu vou ganhar, se vou ser rico, se vou ser pobre, se vou morar aqui em Anápolis, se vou morar em qualquer outro lugar do mundo. Já não importa, eu entendi que Deus me deu um privilégio de fazer parte do seu projeto missiológico, que é dar significado à minha existência, que é levar as boas novas até os confins da terra. É um privilégio, mas é uma responsabilidade.
Por isso Paulo diz, olha, você que é um zambujeiro bravo, que era, e que foi enxertado na oliveira verdadeira, não fica aí pensando que você é o bom, não. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco poupará a ti que contra a natureza fostes enxertado. Se ensoberbecer, serás quebrado assim como Israel foi quebrado. Então é um privilégio, mas é uma responsabilidade, porque eu entendo que eu não sou dono da minha vida. Quem fez o transplante, quem fez o enxerto, ele é que é o dono. Ele que escreve a minha história. Eu não vivo para mim, eu vivo para ele. Por isso Paulo termina essa sessão dizendo, profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a ele primeiro para que depois possa lhe exigir restituição? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele eternamente a glória para sempre, amém. Mas não para aí, continua o texto, Romanos 12, versículo 1, meus irmãos, por causa dessas muitas misericórdias de Deus, tudo isso demonstrado no capítulo 11, o que Deus fez por nós, ele não nos enxertou para vivermos uma vida boa apenas, ele não nos enxertou para vivermos uma vida confortável. Ele nos enxertou para nos dar um propósito. A gente tem uma missão. A gente não vive para nós, a gente vive para Ele. Ele que é o Senhor das nossas vidas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o dia que você pensar que você é dono da sua vida, faz o que você quiser, você está tomando uma decisão de ser uma vara que não produz fruto e que na hora certa vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Vai ser lançada fora. Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vocês são o ramo. E a vara que estando em mim não produz fruto, ela será cortada e será lançada fora. Você não foi criado para viver para você. A vida não vem de você, por isso que eu não creio em autoajuda, eu creio na ajuda do alto. Porque a vida que se manifesta em mim não tem origem em mim, tem origem em Deus. Eu fui enxertado nele, na sua bondade, e eu fui chamado para viver a vida dele, e não a minha vida. Aí Paulo diz, por causa dessas muitas misericórdias, eu rogo a vocês, que vocês ofereçam os vossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse sistema, o suskematizomai cosmocratus aione, não entre nessa forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, quem entendeu esse mistério que não pode ser ignorado, quem entendeu um pouco, porque eu acho que eu entendi só um pouquinho, eu preciso ler muito para entender alguma coisa ainda, mas esse pouco que eu entendi, me leva a pensar dessa forma. Paulo está dizendo, quem entendeu um pouco desse mistério, sabe que o único lugar que a vida vai ganhar significado é em cima do altar de Deus. Porque sabe que não foi feito para viver mais para si. Vai pegar a vida, é um culto racional, consciente, inteligente, vai pegar tudo que é, tudo que tem, e vai dizer, Senhor, eu vou ser consumido conscientemente, como um sacrifício vivo no seu altar, vou investir a minha vida no projeto que o Senhor tem para mim. Aí ele entende que não existe vida fora do altar. No altar ele morre, porque é um sacrifício vivo que está sendo oferecido. Mas para quem entendeu o propósito, no altar é o único lugar que ele consegue viver. Para o mundo, o altar é o lugar da morte. Para quem conheceu o projeto de Deus, o altar é o lugar da vida, é o único lugar que a vida ganha significado para você. Para o mundo,
Só existe vida fora do altar, porque quem subiu no altar já morreu. Por isso Paulo diz, não se conforme com esse mundo, o mundo pensa diferente. Para o mundo, quem está no altar morreu. Para Deus, quem está no altar está vivendo. Para o mundo, quem está fora do altar está vivo. Para Deus, quem está fora do altar está jogando a sua vida fora. Está desperdiçando a sua vida. Por isso Paulo diz, só há significado para a nossa vida. E só vamos ser transformados. E só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, se a nossa vida estiver no altar. Você pode dizer isso para o seu irmão, a sua vida só vai ter significado no altar. Fora do altar você está jogando fora a sua vida. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Eu espero que o desejo do meu coração é que o Espírito Santo tome essa palavra e ele aplique essa palavra no seu coração e faça essa palavra queimar dentro de você, que você entenda que Ele te amou de tal forma que incluiu você no projeto dEle. Ele te amou, porque Ele ama as nações, Ele quer alcançar as nações através de você. Ele temporariamente deixou Israel e agora diz para a igreja, ide por todo mundo, ide a todas as nações, ide a todos os povos, Jerusalém, Samaria, Judeia, os confins da terra. Agora Ele entregou para a igreja a missão de levar as boas novas aos confins da terra. E a gente não pode falhar nessa missão. A gente não pode falhar nessa missão. Meu desejo é que o Espírito Santo leve você a entender que fora do altar, você está jogando a sua vida fora. Embora o mundo diga que você está aproveitando a sua vida. E que em cima do altar, no altar, você está investindo a sua vida. Ainda que o mundo diga que você está desperdiçando. Porque altar para o mundo é lugar de morte. Mas para nós é o lugar da vida de Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por Tua palavra, Senhor. O Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor, na sua bondade, nos incluiu no Teu projeto missiológico para a evangelização dos povos. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado por nos perdoar. Obrigado por escrever o nosso nome no livro da vida. Obrigado por fazer a Tua vida habitar em nós por meio do Espírito Santo. Obrigado por nos capacitar a darmos frutos que glorificam o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter um significado na nossa vida, Senhor. Nós não estamos vagando ou perdidos, a gente sabe para que é que nós fomos criados. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Seja sobre nós a Tua graça. E não permita que nenhuma pessoa que me ouve, que me escuta agora, que me assiste através da internet, através do DVD, ou que me escuta através do CD, não permita que nenhuma pessoa jogue a vida fora, vivendo fora do altar. Mas que todos aqui, e os que estão longe e perto, os que estão me ouvindo ou me assistindo, que possam ser tocados pela Tua graça, e possam viver a vida no Teu altar, jamais se conformando com esse mundo, mas sendo transformado de glória em glória, para que a Tua vontade sempre prevaleça nas nossas vidas. Faz isso, Pai, em o nome de Jesus de Nazaré, que assim seja para a Tua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Eu vou só deixar aqui, se o senhor sentir deslizado, por favor. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado. Podem se assentar, irmãos. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor, que enche o nosso coração de alegria, mas também de temor. O que é a dureza de coração? Deus enviou profetas, Deus enviou o que Ele tinha de melhor para aquele povo de Israel. E aquele povo encaneceu, endureceu o coração e resistiu ao plano, ao propósito e à vontade de Deus.
E como nós ouvimos de uma forma tão clara e tão sábia, se ele, sendo a oliveira natural, ramos naturais foram cortados para sermos enxertados, o que será de nós se tomarmos esse caminho da resistência e da dureza de coração? A palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que nos alegra, nos fortalece espiritualmente, ela também coloca esse temor dentro do nosso coração. Principalmente nesses dias que as pessoas têm tratado Deus de uma forma tão banalizada, tratado Deus como um igual, diminuído Deus. É muito bom ouvir a palavra de Deus, como ouvimos nessa noite, durante esses dias, a demoestação da palavra de Deus. O plano é de Deus, o propósito de Deus, a história é de Deus, a obra de Deus. A nós compete a graça, a alegria e o privilégio de fazermos parte desse plano, dessa obra e dessa história. Amém? Nós vamos levantar agora a nossa oferta missionária. Essa oferta, os irmãos aqui da igreja já sabem, nós levantamos essa oferta, não é para nós, não é para a igreja, muito menos para mim ou para qualquer obreiro aqui da igreja, ela é para os missionários que estão no campo. E também não são os missionários da igreja, porque os missionários da igreja são sustentados pela própria igreja, pelo caixa da igreja, com os dízimos da igreja. Então, essa oferta que nós levantamos é para apoiar missionários, fazer parceria com missionários que não são missionários aqui da igreja, missionários nativos lá de Moçambique, missionários que estão em várias partes do mundo, que pertencem a outras denominações, a outras igrejas, e nós fazemos isso para a glória de Deus, entendendo que esse é o plano, que é o propósito de Deus, não somente para nós, a Igreja Batista Central, mas para a Igreja de Deus, para o povo de Deus sobre a terra. Então, os irmãos já sabem, já estão acostumados, nós vamos levantar a nossa oferta agora. Essa oferta vai ser levantada através desse envelope. Então, se você quer participar dessa oferta, você vai pegar um envelope como esse, colocar a sua oferta dentro e depois nós estaremos recolhendo. Há alguém aqui que não tem um envelope, que gostaria de ter? Levanta a mão, mantenha a sua mão levantada que os diáconos vão chegar até você. Se você receber o envelope, você baixa a mão, mas enquanto não receber, mantenha a sua mão levantada. Os irmãos que estão lá na tenda também, que estão nos vendo, vão participar dessa oferta. E se não tiver o envelope, também o envelope vai chegar até você.